Welcome back. Sejam bem-vindos. I'm glad you came back. Eu estou feliz que vocês voltaram. Hurt if you hadn't. Se vocês tivessem ido embora, eu ia ficar chateada. Eu espero que vocês tenham tido um bom almoço, um bom bate-papo entre vocês. See if there's questions that you might have. E se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, conceitos de como nós estamos fazendo tudo isso, então nós vamos parar a cada sessão e ver se vocês têm alguma pergunta. Alguma coisa durante o almoço que vocês queriam perguntar? I'm going to walk around you, honey. Já estou indo até você. Nós conversamos, sim, durante o almoço, e a conclusão é de que a gente está numa crise de identidade profissional. A gente estava se perguntando se a gente sabe qual que é a nossa função, qual que é o nosso papel, para poder desempenhá-lo bem. E ponderando que existe uma verdade antropológica universal. O homem ritualiza e precisa do ritual. E ele precisa dos seus rituais de vida, mas não sabe que precisa do seu ritual de morte. A gente nasce e cresce desaprendendo a lidar com isso, porque se a gente observar uma criança e conversar com ela, ela sabe lidar com isso e ensina a gente a lidar com isso, né, com as questões da morte e muitas vezes do luto. E a gente desaprende a lidar com isso e foge, nega e foge. Então não sabe o que precisa. E quando a gente recebe essas famílias, a gente recebe pessoas que não sabem do que é que elas precisam. E aí, quando vem, né, a fala do teu pai, que diz sobre ser entendido e ter significado as coisas, né, a gente tem que fazer esse papel de entender o que eles nem sabem que eles precisam, de entender que o ritual é necessário e a gente, humano, e essa é uma verdade que vale para qualquer nacionalidade, a gente não sabe que precisa ritualizar. E aí, quando a gente se dispõe a fazer isso por eles, a colocar sentido, significado, naquela ocasião, naquele ritual, que é tão importante quanto qualquer outro da vida da pessoa, a gente passa a fazer parte de uma parte muito importante da vida dessas pessoas, né? E dos depoimentos que a gente viu aqui hoje, e também do que a gente conversou ontem, está muito claro que a gente precisa ter e manter a coragem de fazer isso tudo como você está nos ensinando a fazer hoje, né? Porque quando a gente chega para eles e diz o que é que eles precisam e que não sabem que precisam, e fazemos por eles aquilo que eles precisam para se despedir e para guardar a memória que eles não sabiam, nós somos muito bem aceitos. Então, precisamos ter e manter essa coragem de fazer sim, de experimentar sim. Porque a gente tem vários exemplos aqui de iniciativas que estão dando certo. Está todo mundo engatinhando ainda, outros estão mais adiante, já fazendo um cerimonial mais elaborado. Mas esse é o caminho. A questão é que a gente está em busca disso. E antes, o que a gente tem que entender é que profissionais nós somos. Profissionais de que nós somos? Para se apropriar, antes de mais nada, disso e dar essa confiança, essa segurança para fazer o trabalho por eles, né? Então, está aí, é uma crise de identidade profissional, no meu entendimento, e só fazendo o que é da nossa profissão, o que é do nosso domínio, e isso não vai acontecer de presente para nós, né? Alguém chegar e dizer, tua profissão é essa, tua especialidade é essa, teu domínio é esse. Nós é que vamos ter que construir o nosso domínio, né? Para poder mostrar para a sociedade que é esse o nosso papel aqui, né? A questão é o nosso próprio medo, a nossa própria negação que tem nos impedido. Não é mesmo? Right. It's courage. Você está certa, é coragem. Coragem e se apropriar do que vocês têm a capacidade de fazer. É bom para as famílias e vocês têm que fazer isso. Not everyone's going to look the same. Nem todo mundo vai ser igual. Pode ser que seja bom para suas famílias. E você precisa de coragem, é isso. E todos nós precisamos de rituais, sim. Vocês já viram um funeral de um elefante? Os elefantes têm funerais. Eles se juntam em torno daquele elefantezinho que morreu e eles ficam andando em volta daquele elefante. Eles têm um cerimonial, eles têm um ritual. Então, se eles podem ter, nós também temos que ter. Outras perguntas? Alguma observação, comentários? Muitos
Uau, nós falamos de problemas aqui, lógicos e medos e mais alguma coisa. Okay, I'm going to put my friend on the spot. Eu vou colocar a minha amiga aqui em evidência. Por favor, venha aqui comigo. I had lunch with her. Eu almocei I com probably ela got 1 out of 10 words of what she e was saying. eu entendi umas 10 palavras do que ela estava dizendo, mas se vocês querem entender o que está acontecendo, vocês têm que entender e ela que I tem will que ask you contar. questions. Eu vou te fazer perguntas, Okay? Ok. Is that fair? Sim. ok? Ok. How did your company first Como a sua empresa decidiu que vocês iam começar a oferecer essas cerimônias? Na verdade, há 10 anos atrás, eu fui gerente de recursos humanos da empresa. E, na verdade, antes disso, eu fiquei na vida religiosa católica 22 anos. Então, eu trabalhei sempre nas realidades muito pobres, muito carentes, e me custava muito ver aqueles ritos tão pobres, tão deprimentes, tão sofridos, além do que já é sofrido perder alguém que a gente ama. Então, eu carreguei na alma esse desejo de mudar um pouco essa realidade. E quando eu tive o privilégio de ser gerente de recursos humanos na empresa, a primeira coisa que eu disse a um dos diretores que eu gostaria muito de implementar um cerimonial. Mas eu não tinha noção do quê, mas do jeito que estava, não podia continuar. Depois, fiquei 1 ano como gerente de recursos humanos e saí para assessorar uma das diretoras que se tornou vice-prefeita, depois deputada por 2 mandatos. 10 anos depois, eu retornei à empresa com essa missão de criar o cerimonial. E aí, já psicóloga, eu já tinha feito psicologia e, enfim, usei toda a minha experiência e o meu olhar do fazer psicológico para atender as famílias. E eu criei um rito próprio, ele tem começo, meio e fim. E implementamos, eu disse, olha, a única coisa que eu tinha como informação, dentro da literatura, que um cerimonial bem feito ajuda na elaboração do luto. Então, é aqui por aqui que eu vou. E como nós vivemos numa região de origem italiana, que ainda é predominante, eu comecei a pensar, mas que palavra eu vou usar para esse momento? Porque aqui se parla molto, né? O italiano parla com o corpo, parla. Então, que palavra? E aí eu pensei, a palavra é a história de vida da pessoa que faleceu, por que não? E aí, então, passamos a fazer essa acolhida. Então, os técnicos fazem toda a parte técnica. Quando toda essa parte está pronta, então, aí entra o meu serviço. Eu acolho a família numa sala e peço que eles falem da pessoa falecida. Então, é um momento, assim, extraordinário, porque eles choram, eles riem, eles lembram de fatos, e eu sou muito fiel àquilo que vem. E expressões assim bem marcantes que vêm, eu escrevo e depois eu leio, e eles acham aquilo extraordinário, porque eles não sabem o que eu vou botar no papel. Então, uma coisa que para nós é sagrado é a fidelidade ao conteúdo que aparece na entrevista, no momento de partilha da vida. E isso tem sido uma marca que eles têm dado um feedback para a gente. Olha, vocês foram fiéis. Como você conseguiu descrever a minha mãe? Ela era isso mesmo. Então, é muito lindo, é muito lindo. Então, são momentos assim preciosos de celebração da história de vida. E o conteúdo da cerimônia quem dá é a família, porque juntos nós organizamos esta homenagem para que seja um momento de beleza. É um momento de beleza, da história de vida, do amor, das experiências. E eu constatei que a morte é extremamente generosa. Ela faz emergir a beleza do outro. Ninguém lembra das dificuldades, dos problemas, da tristeza, dos limites. Lembra da beleza. Então, é isso que a gente traz para a cerimônia. A beleza desse outro que agora partiu. Não sei se estou falando muito. Não, tá tudo bem, você está ótima. Eu só estava esperando você terminar. Se eu estiver falando rápido, me corrija, por favor. So,
You are gathering the family. Então, você junta a família e fala da história deles e cria uma cerimônia, e eles têm essa cerimônia durante o velório, durante a visita, é um lugar separado. Qual é o lugar onde acontece isso? Nós temos 2 momentos. A cerimônia em si, que se chama Cerimonial Memória e Saudade, foi o nome que eu dei. Cerimonial Memória e Saudade. Então, tem 2 momentos. Tem nas capelas, sem cremação, e no crematório, que é um outro espaço, é um outro ambiente. A gente faz a cerimônia no fim do velório, depois das 24 horas ou às 10 horas, porque os velórios também estão diminuindo em quantidade de tempo. Então, é no encerramento, quando vai para o sepultamento ou para a cremação. É no fim do velório. E é muito simples. Eu abro o cerimonial com uma frase. Por exemplo, eu criei uma assim: as pessoas que amamos permanecerão em nossa memória, em nossa saudade. Viverão em nosso coração todos os dias de nossas vidas, pois o que a memória ama fica eterno. Por exemplo, essa é uma das frases que eu criei para abrir. Aí eu já entro com o nome da pessoa, a idade, onde nasceu, se é casado, o nome da esposa, dos filhos, e já entro no texto da história da pessoa. E depois disso, se tem o pastor ou o padre, a gente abre para uma oração. Depois eu retomo e a gente faz uma homenagem com as flores. Então, convido os familiares, o esposo, a esposa, o filho, para colocar umas rosas sobre a urna. Aí a porta vai se abrir, é uma esteira que leva à urna, e nesse momento, com uma música suave, antes ainda, eu recebo o falecido com a música que ele gostava, que é um momento muito forte, assim. E depois aí das rosas, abre-se a porta, a esteira vai andando, e eu recito normalmente um poema, Cora Coralina, que sou fã, dependendo do perfil, eu recito nesse momento um poema. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Só sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas, por exemplo. E aí vai. I'm stealing that. I like that. I will use that. Thank you. So, when you first started doing that, Então, quando você começou a fazer isso, families react? Were they like, como as suas famílias reagiram? Era uma coisa tipo, nossa, o que você está fazendo? Ou eles estavam felizes em ouvir as histórias? Eu estou fazendo uma pesquisa para também corroborar com o que a literatura diz. E o retorno está sendo muito impressionante. Ainda não concluí. As pessoas me encontram na rua e vêm me abraçar. Agradecidas. E eu estou fazendo a pesquisa dos 2 primeiros anos. Eles lembram detalhes da cerimônia. Impressiona. E já houveram cerimônias tão intensas e tão bonitas, de trazer símbolos que a pessoa gostava, por exemplo, traz a moto e põe a moto lá do lado, né? Por exemplo, às vezes é uma coisa que eu trabalho muito, era uma artista, eu pego uma partitura e essa partitura vai junto. Então, era um laçador, trazem o laço que o homem usava para a cerimônia. Teve uma menina, que eu nunca vou me esquecer, que era uma bailarina de um grupo de música, a música cigana. O grupo veio dançar como se a menina estivesse viva na cerimônia, e foi a família que desejou isso. Então, momentos assim ímpares, e a alegria das pessoas é tamanha, uma gratidão. Agora eu sou convidada para jantar, para almoçar com pessoas que eu nem lembro mais, né? Porque já são mais de 1000 cerimônias realizadas. E eu estou famosa quando saio na rua por causa da cerimônia. Eu não sei bem se eu queria isso, mas eu faço com tanta grandeza, eu me entrego a isso, eu me entrego intensamente, com respeito, com carinho, com amor, porque ali tem uma história, não é um corpo, ali tem uma história de vida que a gente precisa respeitar até o fim. it can be done? Isso pode ser feito. Right? It can be done. It can be done here. Isso pode ser feito It can aqui. be done with families who Pode wanna ser hurry. feito com as It famílias can que be estão done com pressa, with families com as who don't famílias understand. que não And entendem. now you are famous. E agora você é famosa, Right? certo? You told Então, them eu quero everything. dizer que, se alguém quiser ir visitar a nossa experiência, com muita humildade, porque é um modelo que nós criamos. Ele não é único, não é exclusivo e também
Pode ser que haja um outro jeito de fazer, né? Então, se vocês quiserem nos visitar, estamos abertos e vai ser uma alegria recebê-los, inclusive para participar juntos de alguma cerimônia que a gente tenha, porque eu acho que é por aí, precisamos humanizar esse mundo. E quem sabe, se esse não é a hora de a gente ajudar os outros que não se deram conta que a vida é finita, de poder serem seres humanos um pouco melhores uns para os outros. Outro dia, numa entrevista, um senhor me disse assim: veja, a vida é tão curta e tem gente que ainda tira tempo da vida para brigar. Ele estava falando da irmã que tinha falecido, né? Então, se deu conta de que a vida é tão curta e que não vale a pena gastar esse tempo precioso para brigar. Então, eu acredito que com esse trabalho a gente humaniza os que estão vivos. Se dão conta da finitude e de que a vida é efêmera e é tão linda e só tem uma. Só tem uma. Good job. I will never ever be invited back to Brazil. Bom trabalho. Because now you're going to go around Agora eu não vou ser mais convidada para vir ao Brasil porque eu estou fora. Você vai ser convidada para fazer os treinamentos. Obrigada. Não, mas eu ainda, quem sabe, vou te visitar, ver as tuas experiências. Come see me. We'd love for you to. E quem sabe virás ao Rio Grande do Sul para estar comigo numa cerimônia. É a minha convidada. Call me. I'll be there. It takes me 10 hours to get here, so you're going to... Eu levo 10 horas para chegar aqui, mas então me ligue com um pouco de antecedência e eu irei. Com certeza. Obrigada, obrigada. Obrigada. Okay, thank you. It truly does prove for us Isso nos prova que a dor é universal approach helping our e como a gente aborda as famílias, não importa se isso se adapta de uma maneira ou de outra no seu estado, nas suas famílias, mas de qualquer maneira vai ser saudável para todos. Eu fiz uma cerimônia para um homem que tinha um problema com álcool e ele abusava das crianças. Então eu chamei a família para falar que a gente ia ter um encontro e eles não queriam se encontrar no mesmo ambiente. Então eu tive 3 encontros diferentes com um irmão e 2 irmãs para ouvir as histórias, porque eles não queriam se encontrar e eles falavam a gente odiava esse homem. Mas eles ainda assim amavam também e queriam um serviço para eles. Então havia uma luta interna com eles. E eu falei para eles que às vezes a gente não entende o que leva as pessoas a fazer coisas e os problemas acontecem na vida de todos. E no final do serviço, cada criança deu um beijo no pai, se despediu e eles me abraçaram e ficaram felizes com isso eles conseguiram perdoar e entender o pai deles. Então foi incrível, porque a gente pode ajudar, certo? Esta tarde vocês vão trabalhar. Vocês não vão me ouvir por 4 horas direto. A gente vai ver um outro vídeo do Doug. E a gente vai assistir em pedaços e parar e falar, discutir um pouco, porque tudo isso é só teoria, muito boa informação, mas é só informação até vocês decidirem pôr em prática nas suas áreas, com seus grupos. Então, acreditamos que os funerais precisam de alguns elementos e as pessoas em luto precisam de alguns elementos. O Doug vai falar sobre os 7 elementos que a gente acha que são importantes para ajudar as famílias e que a gente pode incorporar. A Gisela pode contar para vocês um pouquinho disso, porque no primeiro dia de treinamento, a gente viu que toda vez que a gente está servindo uma família, a gente tem que pensar um pouquinho nesses elementos, tipo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e o Doug vai explicar nesse vídeo um pouquinho de cada desse elemento, para que vocês discutam como a gente pode fazer nos nossos lugares, na nossa área. Então, vocês podem falar com as pessoas ao lado, vocês podem mudar as cadeiras, porque a gente vai ter alguns grupos de discussão
por uns 5, 7 minutos para pensar, para considerar realmente o que pode ser feito. Porque esse dia não vai valer nada se vocês voltarem para casa sem nenhum plano de o que pode ser feito na realidade. Né? Então, se vocês acham que isso é importante, vocês têm que pensar o que eu vou fazer a respeito disso, com isso. Vocês têm lugares para escrever, vocês têm cadernos de anotações, mas calma, a gente vai assistir a primeira parte. Depois vocês vão ter tempo para pensar e discutir um pouquinho entre si. E depois eu vou perguntar para alguns de vocês o que vocês concluíram e pensaram, certo? Vamos começar? Meu irmão morreu há 2 anos e eu digo a todos que ele não morreu, apenas desapareceu. Assim que ele morreu, tiraram o corpo do hospital, levaram diretamente para o crematório. Ninguém teve a chance de dizer adeus, de vermos ele ou de ter qualquer experiência com ele. Alguns dias depois, nos reunimos na capela, onde ele tinha sido assistente, e fizemos uma cerimônia de 20 minutos. E tinha que ser 20 minutos, porque eles iam fazer as honras militares no final, e era muito limitado o tempo, e tudo que a gente podia fazer é falar. E eu não gosto de falar nos funerais da minha família, mas não havia mais ninguém. Então, eu assumi o que tinha a falar e tivemos uma cerimônia de 20 minutos. Depois disso, fomos ao clube dos oficiais e fizemos um coquetel. Você poderia pensar que um coquetel depois de um funeral seria uma experiência diferente, mas, na verdade, não era. Nos reunimos, batemos papo e agimos como se ninguém tivesse morrido. E a morte do meu irmão era um elefante no meio da sala com a qual ninguém queria lidar. Então, quando falamos dessa experiência, pensamos que isso deve ter sido feito. Uma das coisas mais difíceis que você teve que fazer. E eu digo, não foi uma das mais fáceis. Eu gostaria que tivesse sido difícil, porque nós tentamos... A gente age como se nada tivesse acontecido. Eu sou muito próximo da família do meu irmão e tive a oportunidade de estar com eles depois disso e ver o impacto que isso teve neles. Meu irmão tinha 3 filhos, os 2 mais novos não estavam lidando muito bem e talvez tenham começado a lidar com a morte depois de alguns anos. Um dos filhos mora em Oklahoma e jogamos golfe, passamos tempo juntos e sempre falo o nome do pai dele toda vez que eu posso e toda vez ele muda de assunto. Ele não conseguia lidar com aquilo. As irmãs agem da mesma forma. Na última celebração de ações de graça, eles se sentaram e me deixaram mostrar uma apresentação sobre o meu irmão e eu coloquei uma música e eles assistiram tudo e aí sim falaram sobre o assunto. E foi uma experiência única. O irmão mais velho estava com ele quando ele faleceu. Então, sua lembrança do pai era tentar dar um último suspiro, mas ele não conseguia, como se fosse um passarinho que caiu no ninho e não consegue ar e nada acontece. E foi assim que aconteceu com o meu pai quando eu estava com ele, nos últimos momentos de sua vida. Ele estava respirando, mas sem ar. E eu sempre fiquei feliz de essa não ser a minha última lembrança, mas era a última lembrança do meu sobrinho. Eu não quero dizer que eu não consiga lembrar das pessoas como são. Eu sei, isso é ok se você vê a pessoa doente, mas morremos bonitos em filmes e na vida real é diferente, então temos que passar por essa experiência. É importante que eles tenham outras experiências depois disso, para que essa não seja a última. A esposa do meu irmão bebeu até morrer durante 5 anos. E a gente não culpa ela por isso, porque ela bebia antes disso também. Ela morava na Califórnia e achávamos que ela era saudável, porque ela sempre tinha um suco de laranja na mão, mas a gente não percebeu aquilo. Mas o que é mais significativo sobre ela é que até 2 semanas antes de sua morte, ela ainda me ligava, muitas vezes, no meio da noite. E se você ouvisse aquela conversa, você pensaria que que eu estava falando com alguém cujo marido havia falecido há 9 meses, ao invés de 5 anos. Ela nunca superou aquilo na vida, nunca superou a experiência. E eu comecei a repensar
de novo, repensar o funeral. Sempre estive muito envolvido em funerais. Meu melhor amigo da escola se tornou um agente funerário, então passei muitas noites na funerária com ele, fazendo o que garotos fazem em uma funerária à noite, quando não tem ninguém por perto. E a primeira oportunidade que tive de passar tempo em uma funerária foi logo do outro lado da rua, onde eu me envolvi tanto que assisti a embalsamamentos e atendia telefones. Trabalhei em funerais e até dirigi ambulâncias, porque naquela época era assim. Então, eu sempre fiquei muito envolvido com funerais por muitos anos. E o primeiro livro que eu escrevi era sobre um padre falando sobre funerais, o que era um esforço para melhorar a experiência dos funerais através do clero. E também me envolvi com luto. Me envolvi nisso quando eu era um pastor e um casal que acabara de perder um filho estavam tentando acalmá-los e a mãe disse: vão tirar meu luto de mim e eu mereço passar por ele. Eu sempre achei essa frase tão profunda e eu estava feliz que eu não estivesse lá, porque se eu estivesse lá fazendo isso, era como eu via o meu trabalho. Meu trabalho era animar todo mundo. E isso desmoronou um pouco o meu mundo e eu me dei conta que eu não sabia nada sobre o luto. E comecei a juntar pessoas que tinham passado por alguma experiência de morte. E acho que eu comecei a ser um dos primeiros grupos. A gente não sabia exatamente o que era, mas a gente foi juntando pessoas e ouvir. E aí dediquei os próximos anos da minha vida estudando luto. Depois da morte do meu irmão, eu sentei e comecei a tentar combinar funeral e luto de uma nova maneira. Porque me ocorreu que isso é o que importa mesmo. Se o funeral ajuda as pessoas no processo do luto, então ele tem um valor. Se o funeral não ajuda, aí ele se torna apenas uma aprovação, uma coisa que as pessoas têm que passar. Então eu tentei conectar essas duas coisas e preciso estar conectado porque a gente aprende tudo o que sabemos sobre o luto. E eu aprendi nos últimos 30 anos quando eu comecei a escrever sobre isso nos anos 70. Eu li todos os livros que eu podia e eu tinha que colocar em 3 bucos. E agora a gente nunca para de perguntar como isso pode se encaixar no processo do funeral. O que eu tentei fazer foi sentar e dizer o que um funeral precisa fazer para ajudar as pessoas no processo do luto. E aí eu fiz uma lista que eu gostaria de dividir com vocês de 7 elementos. O primeiro elemento é segurança. Se você pegar tudo que tem escrito sobre luto e sobre permissão de passar pelo luto, a gente percebe que a gente precisa ter permissão. Conversei com uma viúva semana passada que disse que havia perdido o marido 8 meses antes e apenas 30 dias seus filhos começaram a pegar no pé dela, dizendo que ela precisava superar a perda, porque ela estava deprimida e a pressionavam. E ela ficou muito ressentida, porque eles estavam tentando tirar dela o direito de viver a perda, ao invés de permitir que ela vivesse essa experiência. O luto é um processo que precisa ser vivido. E, basicamente, o que interessa é que precisamos de lugares seguros, com pessoas que nos deem de confiança, onde seja tudo bem sofrer, onde ninguém vai tentar te parar ou falar que você não pode se sentir daquele jeito. A gente precisa de pessoas confiáveis que vão trabalhar andar naquele processo com a gente. Pensando no meu passado, eu acho que eu fui treinado para esse trabalho há muito tempo. Quando eu estava no colégio, eu tinha mais ou menos 15 anos, tinha uma menina na escola chamada Bertha McBride, que eu achava que era a menina mais linda que eu já tinha visto. Tudo que eu podia fazer era admirá-la de longe, porque ela era mais velha, e eu fazia isso, porque ela era linda. Durante os preparativos da formatura, no final do ano, ia ter uma festa, e no caminho para a festa, um trem bateu no carro dela e a matou. Eu tinha 15 anos, nos anos 40, e naquela época você não falava sobre as pessoas depois da morte, isso não era muito respeitoso. E também não conversávamos com a família, com certeza.
com medo de trazer aquele sofrimento de volta, como se eles já tivessem esquecido. E os McBrides entraram no mercado onde eu trabalhava um dia, e antes de conseguir me conter, eu falei. Eu achava a Alberta a menina mais linda do mundo. E aí eu me dei conta do que eu tinha feito. Eu fiquei ali parado, vermelho, nervoso. Mas a mãe dela me abraçou. E lá ninguém se abraça assim. E aí aquela família passou a me seguir, a ir atrás de mim. Uma vez eu estava num restaurante e eles sentaram na minha mesa e me perguntaram se eu poderia ir à casa deles. E aí, mais de uma vez, eu fui para a casa deles e eles me mostraram fotos e mais fotos da Alberta. E eu não entendia muito bem naquela época, mas hoje eu entendo que a única pessoa de confiança naquela cidade era um menino de 15 anos que trabalhava num mercado. E quando eles acharam um lugar seguro e uma pessoa de confiança, eles se agarraram a isso, porque eles não conseguiam achar isso em nenhum lugar, além de um menino de 15 anos. As pessoas precisam de segurança. E quando pensamos, um funeral é o último lugar do planeta onde eles têm isso. Ali é permitido sofrer em público, e o meu medo é que a gente perca isso, porque vocês acham que hoje temos salas onde as famílias podem ficar mais reservadas? Hoje percebemos que quando as famílias veem os amigos pela primeira vez, eles choram e não podem chorar demais. Então, estamos tentando fazer o melhor para organizar. Então, a gente isola eles um pouquinho, para eles não chorarem tanto. A gente quer organizar e limpar o ambiente. Quando eu era um pastor, um agente funerário ficou do meu lado diante de uma urna e eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, essas pessoas ficam aqui fazendo drama, chorando. Ele falou, eles vão se debruçar na urna e se eles fizerem isso, eu vou tirá-los daqui. E eu falei, se você fizer isso, eu vou te dar um pontapé e você vai voar de volta para sua igreja. Ele ficou chocado, porque eu falei, é por isso que eles estão aqui. Esse é o lugar seguro, próprio, para eles virem e compartilharem e lidarem com o luto e o sofrimento. Quando começamos os treinamentos de celebrante, ficamos empolgados com a celebração da vida e falávamos tanto disso, ficamos tão envolvidos, e eu acredito na celebração da vida, mas a gente esquecia de honrar a morte. Quando uma viúva senta e fica ali sofrendo, a gente pode dizer muitas coisas alegres, mas quando a gente parar e reconhecer a sua dor e admitir que ela está passando por muita coisa, ela vai pegar a estrada sozinha, para uma casa sozinha, dormir numa casa vazia, numa cama vazia, sem ninguém. E isso precisa ser dito, e esse sofrimento precisa ocorrer, e este é o lugar seguro, e é assim que um funeral precisa ser. Vamos parar na segurança. Vamos parar um pouquinho aqui na segurança e dar alguns momentos para vocês pensarem e falarem entre vocês sobre isso. Encontrem alguém que queira falar e vejam como vocês fazem isso hoje, como vocês fornecem segurança para suas famílias, ou como a gente pode abordar as famílias e como vocês podem começar a fazer isso, caso não façam, de uma maneira que seja melhor para responder à dor das famílias que vocês atendem. Nós temos 5 minutos. Vamos lá. Quem gostaria de me falar as ideias brilhantes que vocês tiveram agora?
que vocês estão falando? Eu adoro falar. Olá! Não, pode ficar aí, é só vocês virarem para cá. Okay. Safety. Ok, segurança. People need safe places and safe As pessoas precisam de pessoas confiáveis e de lugares seguros. Como a empresa de vocês dá essa segurança? Vocês pensaram sobre isso? Vocês acham que vocês conseguem mudar, melhorar? Como é que vocês oferecem essa segurança para as pessoas, para as famílias que estão em dor? Anybody? Alguém? Who wants to tell me Quem quer me falar? what you came up with in your group? Que ideias vocês tiveram no grupo de vocês? You're going to raise your hand up here, right? Ah, sim, lógico. Só porque eu tô lá atrás, vocês vão erguer a mão aqui. Quando nós começamos a conversar sobre segurança, fomos arremetidos no processo da segurança física, segurança de roubo, assalto, etc. É um problema muito comum nosso hoje. Os nossos funerais, em alguns lugares, estão sendo limitados com o tempo, em alguns até 22 horas. Não são todos no país inteiro, mas em algumas cidades, até as 10 da noite, 22 horas. Mas, voltando no foco daquilo que foi dito, nós não temos essa preocupação com a segurança, porque a gente trata muito a segurança de uma forma até empírica, caridosa. Olha, isso vai passar, é assim mesmo, procuramos dar um fundo religioso para atendê-los. Mas não temos ainda desenvolvido a questão da segurança como está sendo abordado. Eu acho que nós temos que desenvolver isso e rapidamente. Local apropriado, porque algumas vezes você trata no cemitério, na funerária, com clientes diferentes. Esse veio pagar, esse está falando do funeral. São coisas que você precisa isolar. Eu estou pronto para te ouvir qual que ele possa sentir essa segurança, né? Uma coisa que esse é o nosso norte ainda, nós não conseguimos isso. Ok. Correct. Thank you. You'll get there. Ah, você vai chegar lá. Okay. Who else has a concern? Quem mais tem essa Or preocupação ou quer falar alguma suggestion. coisa, uma sugestão? Nessa conversa e lá no cemitério que eu trabalho, a gente leva muito em consideração é o quê? O equilíbrio da pessoa que está fazendo o atendimento à família. Isso transmite segurança. Que é o que eu sempre falo para elas. Vocês têm que se pôr no lugar da família, só que rapidamente voltar para a posição de vocês. Porque senão você entra no desequilíbrio da família e não passa segurança. Isso gera transtorno. Então isso a gente tenta trabalhar da melhor maneira possível. there is a fine line to walk. Isso, existe uma linha muito tênue entre ter compaixão e ainda conseguir manter o profissionalismo. Então, é isso que a gente procura, né? Esse equilíbrio sempre. Ótimo, então vocês tiveram alguns conceitos sobre a segurança. Vocês já começaram a pensar em alguma coisa? Vocês já começaram a pensar em como vocês vão atender as pessoas? E eu penso primeiro em, meu Deus do céu, como é que eu resolvo esse problema? Ou então primeiro eu dou um conforto para a família. Vai ser uma mudança grande de cultura para essas famílias que vocês atendem, porque não é fácil. E elas precisam entender, as famílias precisam entender que fazendo do jeito que vocês estão propondo, essa abordagem diferente é importante também. Luto é luto, não me interessa onde vocês moram, de onde vocês vêm, se é o Brasil, ou Oklahoma, ou Tanzânia. Na realidade, as pessoas têm um vazio no coração quando alguém próximo falece. E é com isso que nós temos que nos preocupar. Bom, o próximo é a participação.
aqui o que o Doug tem a falar sobre participação. A segunda coisa é a participação. Quando meu sogro morreu, eu tive o privilégio de ir com a minha esposa e sua mãe escolher uma urna para ele. Foi para mim uma coisa muito significativa, porque eu estava fazendo algo por ele. E no dia seguinte, eu estava escolhendo as roupas também que ele ia usar. Eu estava levando para a funerária, que era muito longe da casa dele, mas foi muito bom também, porque eu estava fazendo alguma coisa por ele. Toda vez que um dos irmãos chegava, eu levava eles para lá para que passassem um tempo com ele, para que dissessem adeus. E nós conversávamos muito durante o caminho. Foi muito importante para mim e foi muito bonito. E o funeral também foi muito significativo, porque eu ajudei a organizar tudo e vi tudo isso como um presente para o meu sogro. Uns anos mais tarde, a minha sogra também faleceu e ela havia mudado para o Texas, onde a gente morava. E ela morreu no final de semana do Réveillon. Então nós ligamos para Oklahoma, para a cidade de Oklahoma, onde fizemos o funeral do meu sogro. E falamos com o mesmo agente. E dissemos, olha, a senhora Maddox faleceu. E aí ele disse, bom, provavelmente vocês querem o mesmo funeral que ele teve, que o marido dela teve. E dissemos, sim. E foi tudo o que dissemos. Como era feriado, tivemos que esperar até segunda, mas já havia um casamento e um funeral na igreja, então esperamos até terça. Na terça fomos para Oklahoma, tomamos um café rapidamente e um outro durante o funeral, mas sem significado que presenciei na minha vida. Nós não estávamos envolvidos, foi tão diferente. Nós éramos espectadores, era um evento em que não estávamos presentes. Não fizemos nada. Eu era mais próximo, inclusive, da minha sogra do que eu era do meu sogro. Ele fez um mestrado na Universidade de Oklahoma e eu sempre o chamava de senhor, eu apertava a mão dele, eu era bem distante dele na realidade. E ele sempre dizia que atrás de todo homem bem-sucedido vem uma sogra. E éramos próximos, mas o funeral dela não significou muito. O dele significou mais, porque nós participamos mais. Então, a geração dos baby boomers mudou tudo que eles tocaram. Era uma geração depois da minha, que foi a primeira geração que mudou a música nos casamentos, por exemplo. E eles começaram a mudar tudo. Trazer os votos para o casamento, também funerais, participando mais, trazendo mais essa participação. E essa participação não precisa ser nada exagerado, não precisa ser grandes discursos, nem um karaokê, mas eu estou falando de pequenas coisas que eles podem fazer para dar mais significado aos funerais e para as famílias. E descobrir que quando as nossas famílias se dão conta disso, e eles não conseguem, eles vão continuar participando. Eles vão continuar tendo uma participação ativa, porque isso é significado, isso é o que faz com que a gente tenha envolvimento. E eu sempre digo que precisamos parar de vender planos funerários se esses planos evitam as famílias de tomar as decisões difíceis. E o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o funeral é difícil, não é um momento fácil, e eu imagino de onde veio a ideia de que é mais fácil para a família não ter um funeral. Os funerais não são piores para as famílias do que nada. Eles são momentos curadores, na realidade, porque quando as famílias conseguem participar, é o momento em que o processo de luto começa a acontecer. Então, é importante que a família esteja envolvida e tome decisões. Então, participação. Vocês têm alguma coisa assim? Vocês têm cerimônias em que as famílias tomem parte? Provavelmente tem, mas como é que nós podemos melhorar isso? Como é que nós podemos encorajar que as famílias estejam tão envolvidas,
trazendo flores, falando, trazendo a motocicleta que você falou que levaram lá, que as pessoas, coisas que façam com que a família seja ativamente participativa. Conversem, discutam e compartilhem as suas ideias, tá bom? Me falem, como é que as pessoas, com as suas famílias estão participando? Como que vocês estão aumentando essa participação? O que vocês têm feito? Quem tem uma boa ideia? Aqui? Vamos ver. Olha lá, pessoal, nós vamos ouvir agora um colega. Eu acho que a gente reconhece que tem muita oportunidade de estimular a participação e abrir espaço para personalização. A gente ainda tem uma cerimônia, um velório muito quadrado, muito padronizado, e a gente já vem pensando muito em personalização, e personalização abre espaço para participação. Então surgiram algumas ideias assim, no sentido de melhorar o ambiente do velório, mas também de forma que permita que a família participe mais, não seja só um mero espectador, né, do velório, enfim. Mas que também a gente também acha que há muita oportunidade também no próprio processo de elaboração da cerimônia, do funeral, e há também muito espaço para melhoria. Surgiram várias coisas, várias ideias aqui, mas em todos os sentidos. Mas a gente acha que essa é uma parte que pode, sem dúvida, melhorar muito. Já estamos aqui com várias ideias anotadas. Perfeito, perfeito. Então você começou, sim, tem outras maneiras de fazer isso, e o que é que funciona para sua família, isso vai fazer sentido, mas você sempre está pensando em envolver a família, sempre. Quem mais tem ideias? Eu penso que o primeiro ponto ele está extremamente ligado ao segundo, porque o primeiro, a questão da confiança e da segurança, abre para a participação. Por exemplo, esses dias, numa cerimônia que eu fiz, eles trouxeram os 2 bichinhos, eram 2 cachorrinhos pincha, todo vestidinho na cerimônia, porque a pessoa falecida era apaixonada pelos 2 bichos. E é claro, como é uma celebração da vida daquela gente, daquela família, o agente que está ali, que demonstrou essa confiança e esse respeito pela história de vida daquele que está ali, não vai ficar assustado que trouxessem os bichinhos para a cerimônia. É um desejo da família, por que não? Então, é impressionante como se celebra a vida, né, e a história, não a morte. E isso é fundamental, a questão da confiança, da segurança para as famílias, para que elas possam trazer os elementos para a cerimônia. Perfeito. Uma das coisas que nós falamos de manhã, quando nós falamos do caso do Hunter, que foi por que é que eles confiaram em mim? Eles confiaram em mim e me contaram essa história, e aí, por isso que foi muito bom. Eu tenho alguém que quer falar. Boa tarde, amigos. Até agora a ideia que eu mais gostei foi trabalhar das 8 às 16 horas, às 18 horas. No Brasil é 24 horas. De domingo a domingo. Nós somos um grupo que nós primeiro tivemos o cemitério e depois, com a necessidade, nós abrimos nossa funerária. Eu gerencio a funerária e o que a gente presencia muito é o pedido da família para participar do funeral. A maioria das funerárias não permite. Funeral, eu digo, a preparação.
Aqui em São Paulo, por exemplo, é impossível, não é permitido, mas lá nós permitimos. Não em todo o processo, porque tamponamento, todo mundo sabe, é muito invasivo e é desagradável assistir. Mas trocar a roupa, ajudar numa maquiagem. E todas as vezes que nós permitimos que a família assista e participe, eles saem de lá sorrindo. Eles entram chorando e saem sorrindo quando eles veem o nosso respeito e o nosso cuidado na preparação do corpo. Porque não é um corpo. Para nós, funerários, agentes funerários, é um corpo. Para eles, não. Eles agradecem, falando muito obrigada por ter deixado a gente participar. Então, acho que participação já inicia do início, no pedido de escolher uma roupa, porque não é falar, olha, traz a camisa, a calça, não é isso. Fala o que precisa, mas fala, escolhe a roupa que a pessoa mais gostava e traz pra gente, por favor. Toda vez que nós deixamos a família participar, é como se não é tudo vai, né? Não é possível o sofrimento ir embora, mas grande parte vai. Eles agradecem muito. Inclusive existe um filme, acho que a maioria daqui já conhece, que se chama A Partida. Nós nos inspiramos muito naquilo. Nós gostamos quando a família pede para participar. Isso é muito importante. The fact that O fato de que você tem que dizer, inclusive, que algumas funerárias não permitem participação, poxa vida, isso é o que eles deveriam fazer. Olha, eu concordo que entrar na sala de preparação não é legal, mas colocar uma roupa, uma maquiagem, isso é ok, não tem problema. O sofrimento não vai embora, mas ele é canalizado, né, de uma maneira correta. E aí você pode pensar, eu fiz alguma coisa, isso é o que eu fiz pela minha mãe ou pela pessoa que faleceu. Boa tarde. Nós já discutimos aqui a questão do vídeo anterior, quando ele mexe a questão que ele fala que tem que parar de vender plano funerário, ou seja, não vendam plano funerário, né? E no Brasil é a realidade nossa, se a maioria não vende, acho que a grande maioria vende plano funerário. E quando você vende um plano funerário, você na verdade fica com uma coisa fechada. Quando a família me comunica o funeral, eu já sei o urna, o que eu tenho que fazer, onde sepultar. Um tempo muito pequeno. Então, como fazer isso, na verdade, né? Porque eu não estou vendendo um produto na hora, ele já foi vendido. Isso há 3, 4, 5 anos atrás vendeu. É engraçado ele falar isso. Não venda, pare de vender, não vou vender plano funerário. É muito curto, porque já está tudo pago, já está. A família liga, já determinando o horário, o tempo. Eu não consigo ter esse contato com ele, só por telefone. Muitas vezes eu vou com a família no cemitério, já para sepultar, não tenho nem contato com a família. Eu estava discutindo com relação a isso aqui. let me explain what he was saying. Deixa eu explicar o que ele estava dizendo. Ele não estava falando necessariamente, e parte disso tem mais a ver com os Estados Unidos, por causa da maneira como a gente vende os planos. A maneira como a gente vende lá é assim, nós pedimos às famílias que planejem tudo e que paguem tudo previamente, porque vai ser bem difícil para a família quando houver o falecimento. E o que ele diz é que existem maneiras e razões para vender o plano, mas não dizer para a pessoa que não inclua tudo e que não feche isso como uma possibilidade, porque precisa haver um espaço para incluir coisas e para mudar algumas coisas que foram compradas. Então, uma pessoa que entra e vai comprar um plano para ele mesmo, uma reação típica, principalmente os homens, sabe? Os homens, eles são muito práticos, eles falam, não, eu não quero nada, eu não quero gastar nada, me joga lá num buraco e está tudo bem. Mas, então eles não gastam muito e a família assume esse comportamento. Então, a posição do Doug é que a participação é importante,
Mas eu não sei muito bem como isso funciona no Brasil, eu ainda estou um pouco confusa, porque são maneiras diferentes de fazer, mas a história de não fazer o plano é como ter essa participação da família no momento em que a morte ocorre, mas mesmo tendo esse planejamento, esse plano, ele não é antiplano, mas ele não quer fechar isso numa caixa, num pacote, e de maneira que a pessoa não participe de jeito nenhum. Vocês entenderam? Fez sentido? Adriana, nós gostaríamos de compartilhar um atendimento que nós realizamos, onde nós tínhamos um casal, né, que o rapaz perdeu o seu companheiro e ele... Então toda a cerimônia foi muito combinada, junto com o cerimonial, e eles trouxeram a cadeirinha deles, que era a Bibiana, então a gente foi combinando, e aí durante a cerimônia, ela manifestou para o nosso cerimonial que a pessoa gostava muito de uma cantora que era a Berenice Zambuja. E aí eu vou passar agora para a minha colega, ela vai continuar a história. Eu sou a Lori, sou gerente de cerimonial do Grupo Quartel, do Crematório Metropolitano de Porto Alegre. Então, o que é importante a gente saber, assim, ó, nesse momento, quando a gente está conversando com a família, aquela família ela é única. Então, nós temos que ter todo o tempo para essa família. Então, nós temos que estar preparados, tranquilos para ouvir. Então, esse senhor me relatou, quando eles fizeram 26 anos de casados, que essa cantora foi, né, fez uma homenagem para eles, e que a cachorrinha eles já tinham há 3 anos, que era também a companheirinha deles. E foi passando outras músicas, o tempo todo que eles viveram, todo aquele amor deles, né? Então, a questão da nossa sensibilidade de entender isso. E, então, nós conversamos e então a empresa deu um presente para eles, que foi a presença dessa artista, que ela se apresentou na hora da cerimônia. E a cachorrinha foi de manhã, à tarde e à noite para a cerimônia. Então, assim, a família saiu muito agradecida, né? Então, é isso, a gente ter toda a sensibilidade e entender o que a família quer nesse momento, que é o momento de celebrar a vida do outro. Group gave to them. Que presente maravilhoso vocês deram para eles. O meu amigo Mark Krause, ele é um diretor funerário em Milwaukee, Wisconsin. Ele atende mais ou menos 800 chamados, que é bastante para uma funerária nos Estados Unidos. 1.800 chamados, é bastante coisa. E ele tem muitas empresas na área de Milwaukee e ele faz um trabalho maravilhoso. A Gisela já visitou lá, Júnior, você também já esteve lá, certo? O conceito de Marx é que ele lembra isso toda manhã. E ele diz, se é um saco, é porque a gente tem que estar fazendo isso. Se é difícil, se é um trabalho danado, mas se é bom para a família, nós temos que fazer. Então, é isso que ele diz toda manhã. Nós temos que fazer tudo para conseguir tocar aquela família. Agora já está na hora do coffee de novo, a gente volta às 3h45, tá bom?